Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Privilégio estar com vocês mais uma vez e pela última vez. Eu não estou celebrando, sabe? Mas, sabe alguma coisa? Essa vai ser minha quarta mensagem dentre 24 horas. Misericórdia. Cada vez que um pastor jovem me convida a pregar, eu quero começar a receber convites de pastores da faixa etária de João Alexandre. Então, vai ser uma, duas vezes no máximo. Mas realmente tem sido uma bênção comemorar e lembrar sobre lembrar a bondade de Deus para conosco. E não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Amém? Eu fico muito feliz que o pastor Tarcísio falou para vocês, porque alguns de vocês não me conhecem, que eu não sou brasileiro. E vocês nunca pensariam, né? Altão, brancão, carecão. E também, nós moramos aqui, eu e minha família, nós criamos nossa família na rua Ponte Nova 385, Casa Azul naquela época. E interessante, porque a gente se mudou de Belo Horizonte. De fato, a partir de mais ou menos 2015, nós percebemos que a cidade de Belo Horizonte estava se tornando mais e mais bagunçada e violenta. Portanto, nós resolvemos de mudar nossa residência para a cidade do Rio de Janeiro. Não deu certo. Então, meus amados, eu gostaria de estudar um salmo com vocês. O termo salmo significa canção, canto. E Deus, pela sua sabedoria e graça, preservou essa coletânea de salmos com muitas finalidades. Encontrem, por favor, o 40º Salmo, Salmo 40. Essa canção é bem conhecida por milhões e milhões de pessoas do mundo, se não fosse bilhões. Para ilustrar, eu estava fazendo pesquisa na internet e eu achei no site terra.com.br esse artigo bem interessante em sua divisão esotérica. O título desse ensaio, artigo foi isto. Sabe quais são os 5 salmos mais famosos da Bíblia? E o que eu encontrei lá? Salmo 40, estava no ranking. Não, esse pastor batista não tem costume de buscar conselhos esotéricos, sabe? Mas eu tenho me perguntado por que esse salmo é tão famoso, tão procurado. Eu não sei se vocês sabem, mas é o salmo mais preferido dos presos nas penitenciárias brasileiras e nas casas de recuperação nesse país. Também foi bem conhecido de forma abrangente no mundo ocidental pela banda de rock U2. Seu líder é realmente um evangélico professo. E esse grupo de rock concluía cada um de seus shows ao longo de 2006 cantando os primeiros 3 versículos desse salmo. Inclusive, essa banda chegou aqui ao Brasil em 2006. Chegou e realmente fez um show no na cidade de São Paulo. Então, imagine comigo, um estádio cheio de seus conterrâneos, cantando versículos 1 a 3, na língua celestial, inglês. Porém, meus amados, a razão principal por sua fama, a fama desse salmo, é não porque ele fala, ele realmente tem algumas coisas interessantes que a gente pode
organizar e cantar e todo mundo gosta. Não. A razão principal é porque ela fala ao coração da gente, nas mais diversas situações da vida. Como nós vamos ver, a sua composição é riquíssima e profunda. Por isso, ele ressoa aos nossos corações. Muitas vezes sem sabermos por que nós somos confortados, consolados por suas palavras. Quem escreveu? Davi, aquele jovem pastor de ovelhas que se tornou rei de uma nação, a nação de Israel. Ele é quem escreveu esse salmo. Bem, vamos dividir a leitura e sua relacionada exposição em duas partes. Uma vez que, podemos dizer que duas estrofes. Então, eu peço que vocês fiquem em pé comigo e vamos ler nesse momento a primeira estrofe. Eu vou ler e vocês podem seguir a leitura. Eu vou começar em versículo 1. Davi, movido pelo Espírito Santo, escreveu assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão nisso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui eu estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes, Senhor. Não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Senhor, nós acabamos de orar a tua palavra, cantar a tua palavra e ler a tua palavra. Rogamos que o Espírito, seu Espírito, esteja aplicando essa palavra lida aos nossos corações, suprindo as necessidades em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus amados, eu quero que os irmãos estejam vindo comigo 3 pontos nesta primeira estrofe. Então, o primeiro ponto é esta. Veja comigo um retrato que descreve aquele que é salvo. A experiência do redimido aqui. O salmista, com sua habilidade de escolher e juntar palavras, ele pinta um quadro bem interessante aqui. Então, ele pinta isso usando metáforas. Então, o ser humano é criado à imagem de Deus. Portanto, ele é criativo. Então, ele consegue expressar suas emoções, suas experiências, por meio de palavras organizadas. Então, isso é o que está acontecendo. E há 2 metáforas que são bem didáticas e inspirativas aqui. Então, a primeira metáfora é esta. Salvação como resgate. Salvação como resgate. Eu sei, as 2 palavras, a salvação e resgate, são sinônimos. Porém, eu saliento essa noção, pois muitas pessoas hoje, incluindo evangélicos, possuem uma visão levíssima, superficial, sobre o conceito de salvação. Mas
as Escrituras não têm uma visão superficial. Não tem uma visão levíssima. Não, a salvação, quando nós chegamos a essa palavra, salvação, redenção, resgate nas Escrituras, essa palavra, esse conceito envolve o resgate de uma pessoa ou uma nação de uma condição desagradável, perigosa, destrutiva, precária e desamparada. E nós podemos ver isso nesse salmo. Veja mais uma vez versículo 2 ali. Se lembra a situação? O salmista, ele rogou ao Senhor e o Senhor se inclinou a ele. E o salmista diz que isso que foi a resposta. O Senhor me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Um dos primeiros ditados que eu aprendi aqui, quando nós chegamos, foi esta. Ele está no fundo do poço. Mas isso não é apenas o fundo do poço, é um fundo de destruição. E não apenas a ideia de um poço de destruição, mas tem lama. Então, não tem jeito de sair. Dá para me lembrança de o que ocorreu com José. Seus irmãos jogaram ele no poço como intuito de ele morrer de fome e sede ali. Então, isso é o que aconteceu aqui. Ele me tirou de um poço de destruição, me tirou de um atoleiro de lama. E resgate sempre tem algo, um contrário, uma situação oposta. Ele me colocou sobre uma rocha, em terra firme, em um local seguro. Pergunta, como nós devemos entender esse salmo? Pois nós queremos aplicar essas palavras de forma apropriada. De fato, há 3 maneiras principais de interpretações, 3 ideias, 3 maneiras de interpretar esse salmo. Quais são? Primeira maneira, seu teor, seu conteúdo relata de forma poética a experiência que Davi, seu autor, passou cerca de 3.000 anos atrás. Primeira maneira. Segunda maneira. Essa é bem interessante. Uma parte desse cântico prediz o Cristo a vir. Há uma referência messiânica. Uma referência messiânica que se encontra em versículos 6 a 8. Então, nós sabemos isso, pois o autor da carta aos Hebreus, ele cita esse trecho bíblico, atribuindo tais palavras como vindo de Jesus Cristo. Você pode consultar depois. Hebreus 10, versículos 5 a 9. Então, é bem interessante aqui. Nós temos uma referência messiânica, uma citação messiânica dos lábios de Jesus antes do advento e depois de sua ascensão gloriosa. Super interessante. Terceira maneira. Esse salmo traça as experiências, as respostas e as súplicas daquele que foi alcançado pela obra desse Messias, desse Cristo. Então, qual dessas maneiras é mais apropriada para aplicarmos de forma fiel para nossas vidas e para essa igreja hoje à noite? De fato, a resposta é todas são apropriadas. Eu enxergo essa canção como uma diamante. A matéria, junto com seus diversos ângulos cortados nela, mostra seus brilhos, mostra sua riqueza, mostra as diversas cores quando é contemplada. Porém, ele tem uma só essência. Mas a partir desse momento, meus amados, eu vou escolher a terceira maneira. Isto é, eu vou aplicar esse salmo à luz da nova aliança. Aqueles em nosso meio que compreenderam o Evangelho e pela fé
se submetam a Cristo Jesus ressurreto, recebendo de Deus a sua salvação de suas ofensas contra seu Criador justo e santo. Amém? Inclusive, eu quase tenho certeza, quando eu estava lendo esse salmo, alguma coisa estava mexendo no seu coração se você está em Cristo. Você estava pensando, puxa vida, esse é meu testemunho. Então, você pode ver essa riqueza. Mas vamos continuar aqui. Segunda metáfora. Aqui. Salvação como um cântico novo. Salvação um cântico novo. Nós podemos ver isso em versículo 3. O salmista, o redimido, ele diz que depois de ser tirado do poço de destruição e colocado em terra firme, o Senhor pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. E João Alexandre, eu creio que a ideia de canto, nesse terceiro versículo, vai além de um arranjo musical, uma intuação. Assim, deixe-me fazer duas perguntas a todos que estão aqui, ouvindo minha voz. Primeira pergunta. Deus tem te dado um novo cântico? Deus tem te dado um novo cântico? Se você está em Cristo Jesus, Ele tem te dado um novo cântico. E esse cântico é seu evangelho. O evangelho de Jesus. E nós chamamos essa tarefa de evangelismo. Evangelismo é apenas o compartilhamento e esclarecimento do evangelho. O compartilhamento do evangelho com outras pessoas. Segunda pergunta. Você está cantando esse novo cântico a outros? Veja bem, não importa se você seja um dos pastores dessa igreja ou outro obreiro dessa igreja, crente por 5 dias, 5 anos ou 5 décadas. Se você está em Cristo Jesus, você deve estar cantando esse novo cântico na sua boca. Eu observo que no meio batista brasileiro, nós falamos sobre a necessidade de cantar esse novo cântico. Nós treinamos nossos membros como cantar esse novo cântico. Nós escrevemos sobre cantando esse novo cântico. Mas sabe alguma coisa? Poucos batistas estão entoando esse novo cântico em seu cotidiano. Vejamos aqui, meus amados, a razão parcial porque Deus, por meio de Jesus Cristo, nos tirou de um poço de destruição. Pôs os nossos pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na nossa boca. Veja o versículo 3. Versículo 3 declara que o Senhor tem um motivo missionário, um motivo missiológico para salvar seu povo por Jesus Cristo. De acordo com isso, muitos ao nosso redor verão a nossa vida transformada. Muitos vão ouvir esse novo cântico na nossa boca. E muitos vão colocar a sua fé no Senhor. Nem todos, mas muitos. E que essa seja a realidade por causa da presença e a atuação dessa igreja. Amém? Mas vamos continuar aqui. Segundo ponto. A descoberta de graças concedidas naquele que é salvo. Então, quando ele foi colocado em terra firme, ele foi resgatado e Deus colocou esse novo cântico na sua boca, o salvo, ele começou a perceber outras graças, graças sem fim. Eu quero destacar 3 graças que ele descobriu. Primeira graça, o redimido, ele afirma que a justiça necessária não é ganha, mas sim declarada. Veja o versículo 4 aqui. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Lembre-se, meus irmãos, nós estamos interpretando isso à luz do novo pacto, à luz de Jesus Cristo, à luz de tudo que ele fez.
Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Esses versículos aqui, nesse 40º Salmo, dá para mim lembrança desse versículo de um outro Salmo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Veja bem, a pessoa pecadora somente pode ser resgatada de seu pecado pelos méritos de Cristo, e não por seus próprios méritos e de quaisquer atos de caridade. E nós chamamos esse necessário ensino bíblico da justificação pela fé. E não é uma fé em fé mesmo, não é uma fé vaga, não é uma fé apenas teocêntrica, é uma fé cristocêntrica, em Cristo crucificado e ressurreto. E os apóstolos estavam fanáticos sobre esta ênfase, sobre a justificação pela fé. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele disse aos cristãos, aos membros da igreja situada em Éfeso, o seguinte, ele diz que, pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Minha versão. E isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não por suas obras, para que ninguém se glorie. E fala que eu estou o autor de minha salvação. Eu sou autor de minha salvação. Eu estou colaborando com Deus em minha salvação. Não, nós podemos saber isso, porque em versículo 10, o apóstolo Paulo diz que, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E correlacionada com a justificação pela fé em Cristo, nós vamos ver um pouco mais adiante que o comportamento, a ética, o modo de vida desse salvo foi mudado. Ele emergiu do atoleiro de lama, podemos dizer, prontíssimo a viver conforme as ordens de seu Redentor, de seu Mestre. E nós chamamos esse ensino bíblico da santificação, a santificação cristã. Mas, meus irmãos, é importante salientar isso. A santificação em Cristo, a santificação cristã, é o resultado de ter sido tirado do poço de perdição. Mas ela não é o meio de ter sido tirado. Veja bem, há muitos evangélicos enganados hoje em dia. Há muitos religiosos, inclusive evangélicos professos, que baseiam seu relacionamento como Criador em sua santidade. Não, essa é uma furada, podemos dizer. Eles estão se enganando. Meu saudoso pastor, ele tinha o costume de dizer, a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para nossa santidade. Oh, meu amado, escutam, percebam, discernam as diferenças entre essas duas realidades, pois a eternidade está no jogo. Mas vamos continuar. É uma outra graça. 3 graças. Isso é apenas uma graça. Mas é uma graça bacana, né? Mas a segunda graça. O salvo, ele percebe as bênçãos incontáveis derramadas nele. Veja o versículo 5 comigo mais uma vez. Ele diz que, Senhor Deus, quantas maravilhas tem feito. Então, os olhos dele foram abertos ali. Ele diz que ali, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, seu povo redimido. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Esse versículo dá para mim lembrança desse hino. Conta as bênçãos, conta quantos são, recebidas da divina mão. Uma. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém?
Não foi ruim, não. Terceira graça. O redimido, o salvo, ele desfruta na grande alegria que Deus se dá a ele. Fique comigo, meus amados. Fique comigo. Veja o versículo 5. Essa frase aqui, em versículo 5, bem no começo. Ele disse aqui, Senhor meu Deus. Veja o versículo 8. Ele diz que tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Veja o versículo 17 ali. Ele diz que em versículo 17, acho que é versículo 17. Ele diz que, meu Deus, mais uma vez. Então, é bem interessante para reparar nessas frases que ele botou lá. Primeira coisa, ele não estava preenchendo seu canto com o nome do Senhor. Nem ele estava usando o nome do Senhor de forma leve, banal, como muitos evangélicos professos estão usando hoje em dia, pastor Tarcísio. Interessante, é? Não, ele não está fazendo isso. O que ele está querendo mostrar, o que a palavra de Deus está revelando para nós aqui é o seguinte: salvação cristã, sem dúvida, é Deus me aceitando. Pecador patética como eu sou. Mas o amor pactual de Deus também envolve Ele se dando a mim. Não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, gloria-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Thomas Watson, o puritano de destaque do século XVIII, ele deixou esta reflexão sensacional com respeito a esta graça eterna de Deus se dando aos redimidos. E esse é muito bacana para lembrar, nessa ocasião de celebrar 97 anos dessa igreja, pois nós podemos ver que muitos centenas e centenas, milhares de membros já partiram. Então, escutam essas palavras desse puritano. Ele disse o seguinte: alegram-se os santos nesta união pactual. Dizer que Deus é nosso é mais do que dizer que o céu é nosso. Porque sem Ele, o céu não seria o céu. Na mesma maneira que todas as estrelas não podem fazer o dia sem o sol, todos os anjos não podem fazer o céu sem o Cristo, o sol da justiça. E quanto a ter Deus como nosso Deus, é a questão de alegria na vida e, em especial, na morte. Esse deve ser o pensamento de um cristão. Eu estou indo para o meu Deus. Foi o conforto de Cristo quando deixava o mundo. Ele disse, eu subo para o meu Deus. Este é o mesmo sentimento de um crente no leito da morte. Eu vou para meu Deus. Eu vou mudar o meu lugar, mas eu não vou mudar meu parentesco. Eu vou para meu Deus e meu Pai. Bendito seja nosso Deus Pai, por meio de Cristo. Você pode falar isso? A vida é como vapor. Eu já fiz a consulta de alguns irmãos que eu lembro quando eu estava aqui, entre 2000 e 2008. Alguns já partiram. Você pode falar que você vai para seu Pai, seu Deus. Se não, ore para Cristo. Você quer a vida eterna? Você realmente quer uma vida após a morte? Diante de Deus Todo-Poderoso?
tem tudo a ver com Jesus. Reconhece Ele como seu Salvador, como seu Senhor. Então você pode falar, eu vou para meu Deus, eu vou para meu Pai. E você pode ter essa garantia, à luz da palavra de Deus, que quando você está nesta vida e nesta vida difícil, Deus vai estar com Ele por meio de seu Espírito. Vamos continuar aqui. Terceiro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu quero que esse aqui é uma coisa interessante. Vamos continuar aqui e vamos prosseguir na leitura agora. Pois há 4 respostas daquele que é salvo, que eu quero que vocês estejam vindo comigo. Aqui. Não, nessa primeira estrofe, perdão. Em versículos 7 a 10. Versículos 7 a 10 somente podem ser entendidos, podemos dizer, à luz de versículo 6. Se lembra de o que os redimidos falou? Sacrifício e oferta, o Senhor não pediu. Mesmo assim, o Senhor abriu os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado, não exigiu de mim. Em outras palavras, não é nada que nós podemos dar a Ele. Mesmo assim, o que aconteceu? Isso tem a ver com o novo nascimento. Deus abrindo os olhos dele. Ele está dando graça a ele a se arrepender e confiar em Cristo. Então, quais são essas respostas daquele que é salvo? A primeira resposta foi isso. Ele se dispõe ao seu Redentor. O Senhor não quer meus holocaustos? O Senhor não quer meus sacrifícios? Então, eu estou aqui. Eu estou aqui pronto a fazer a sua vontade. Primeira resposta. Segunda resposta. O redimido, ele afasta companheiros ímpios. Quando ele saiu do poço de destruição, ele trocou a galera, podemos dizer. Veja o versículo 4. Como é feliz o homem que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Terceira resposta, ele se submete a viver conforme os decretos de seu Deus. Versículo 8, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Veja bem, pelo novo nascimento, a palavra de Deus faz sentido para o regimento. Como feito, ele encontra agora consolo na lei moral de seu Deus. E o motivo e a força e a alegria para obedecer à lei, os decretos de seu Deus. Ele não faz isso para que ele esteja adquirindo a salvação, mas ele faz isso à luz de sua grande salvação. Muito importante. Hoje em dia, evangélicos têm uma relação tênue, espinosa, complicada com respeito à lei moral de Deus. Mas a lei é boa, é perfeita e realmente é agradável, é benéfica para nós. Veja como essa igreja tem entendido essa parte aqui, a harmonia da lei de Deus e do evangelho. Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral e que ela é santa, justa e boa. Pense comigo apenas sobre os 10 mandamentos, que está resumindo toda a lei moral de Deus. A incapacidade de cumprir os preceitos da lei que a palavra atribua aos homens caídos procede inteiramente do amor deles pelo pecado. Livrá-los disso e restaurá-los através de um mediador idôneo, a obediência autêntica à lei santa, são dos 2 grandes propósitos do Evangelho e dos meios de graça associados com o estabelecimento da igreja visível. Veja bem, a menção da igreja nesta afirmação nos prepara para a próxima resposta do salvo ali. Ele diz, ele se identifica publicamente com os redimidos. Versículo 9, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, a tua fidelidade e tua verdade.
A palavra de Deus revela que esta profissão, como regra, acontece diante do povo pactual de Deus. E à luz da nova aliança, nossa identidade pública começa por meio de batismo. Depois de ouvirmos o Evangelho, entendemos o Evangelho e recebemos o Evangelho. E o que vem na tona lá é o que nós chamamos de credo-batismo. Depois de receber o Evangelho, o crente recebe o primeiro sinal da nova aliança. Mas a proclamação pública não se encerra com o ato batismal. Não. Podemos dizer o seguinte, que o batismo não é a formatura da vida cristã, mas sim seu vestibular. De forma voluntária e com ousadia, os redimidos obedeçam juntos a seu Deus e vivam pelo bem de outros em igrejas, comunidades pactuais. Então, por isso, a igreja, a participação da igreja de um crente não é opcional. Isso não é uma relação consensual. Você fica sincronizando a igreja conforme de seu jeito. Não. Você está se submetendo ao seu discipulado a esta igreja e esses irmãos estão responsáveis pelo seu discipulado e vocês são responsáveis pelo discipulado dos outros. Essa é a ideia. Porém, as suas ações e convicções não se limitam aos cultos dominicais. E essa devida obediência pode provocar tensões entre a igreja e a cultura. Mas se lembra disso, nós fomos garantidos que nós vamos passar por tribulações. E, então, deixe-me contar uma história, ou uma ilustração aqui. Exemplo. Os crentes no Canadá hoje estão diante de uma situação social bem tênue, que eles necessitam de nossas orações. O que ocorreu? Seus parlamentares aprovaram uma lei que proíba qualquer terapia de conversão. Então, esse decreto suprime as igrejas de pregar a visão bíblica sobre a sexualidade e as relações afetivas. Além disso, está proibindo cristãos, crentes, de oferecer conselho às pessoas que lidam com essas questões, incluindo os membros da igreja e até os familiares. Veja bem, meus amados, isso é bem no real hoje em dia aqui no Brasil. A política segue a cultura, não vice-versa. A política sempre segue a cultura. Há muitos crentes que estão colocando mais confiança na política do que em Cristo Jesus. Esse não é nosso mundo. Vamos fazer nosso melhor para melhorar esse mundo, mas isso não é nosso mundo. E nós percebemos que a sociedade canadense caminha na contramão da lei moral de Deus e da ordem da criação. Portanto, as igrejas evangélicas lá necessitam de nossa solidariedade e orações nesse momento para que eles continuem a proclamar a fidelidade e a verdade na grande assembleia. Então, meus irmãos, a Confissão de Fé de New Hampshire, mais uma vez, ela acerta a postura bíblica de um discípulo de Cristo com respeito às autoridades civis. Veja ali na tela, eu leio. Cremos que o governo civil é de designação divina para os interesses e a boa ordem da sociedade humana. É uma ordem da criação, é uma bênção. Devemos orar pelos magistrados, conscientemente honrá-los e obedecer-lhes, exceto nas coisas opostas à vontade de nosso Senhor Jesus, o qual é o único Senhor da consciência e o príncipe dos reis da terra. Então, você se declara crente? Você se declara o discípulo de Cristo hoje? A sua vida está refletindo esses 4 traços aqui? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está submetendo às suas leis? Você já fez essa proclamação pública e recebeu o primeiro sinal da nova aliança? Você está participando ativamente como membro de um corpo visível de Cristo? Então,
Talvez tenha alguma coisa aqui, você precisa alterar a luz da palavra de Deus. Mas vamos continuar aqui. Há mais um ponto a acrescentar à nossa exposição, baseado na segunda estrofe. Então, vamos lá. Deixe-me revelar isso aqui para vocês rapidinho. Pedidos de ajuda daquele que é salvo. Então, vamos ler esta aqui em versículos 11 a 16. Vocês ainda estão comigo? Okay, vamos lá. Versículo 11. O redimido, continuando esse canto. Segunda estrofe. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas que me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Ficam chocados com sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, juntos, grande é o Senhor. Então, isso é o que eu queria que vocês estejam percebendo aqui. Observemos que aquele que experimentou a grande salvação de Deus por Cristo, ainda necessita de salvação em certas áreas da sua vida nesta era presente. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Fora do jardim. Então, eu quero que vocês estejam percebendo isso. Tribulações estão vindo de várias formas. Então, somente porque você é um discípulo de Cristo, não significa que você é imune às tribulações. E nós podemos perceber que, por meio desse salvo, tribulações foram provocadas pelas fontes externas. Veja ali versículo 12, mais uma vez. Ele diz aqui, pois incontáveis problemas me cercam. Então, externas. Mas quais são? Primeira fonte, ali, é gente, pessoas. Pessoas, seres humanos, realmente podem ser uma fonte de tribulação. Talvez você tenha passado tribulações por causa de uma postura cristã em seu serviço, no seu colégio, alguma coisa. Uma fonte de tribulação pode ser gente. Segunda fonte, o diabo e sua hoste demoníaca de servos. Por isso, o apóstolo Pedro, ele falou aos cristãos, estejam alertos e vigiam. O diabo, o capeta, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O capeta pode ser, está ativo, está rodando, procurando alguém para devorar. Terceira fonte, a influência mundana na contramão de uma postura firmada na palavra de Deus, como os irmãos canadenses hoje em dia. Então, vocês podem ver, várias fontes externas causam problemas em nossas vidas aqui nessa era presente. Porém, esses problemas externos, essas fontes externas ficam se convergindo com complicações internas. Veja mais uma vez o versículo 12. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Eu sei o que você está pensando agora. Você deve se arrepender. E o meu coração perdeu o ânimo. Em outras palavras,
Se o Senhor não estivesse batendo no meu coração, eu já chutaria balde. Eu morreria. Você já chegou a esse ponto na sua vida? Que você queria morrer? Por isso, o salvo encerra essa canção de uma maneira que acho que todos que estão em Cristo Jesus possam entender e afirmar. Eu creio que ele encerra esse salmo de maneira que todos que faziam parte dessa igreja, que já partiram para seu lar eterno, eles também entendiam e eles afirmavam. Quanto é? Como? Vamos ler juntos. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Eu vou concluir minha exposição hoje em oração pelos irmãos em nosso meio que estão diante de uma situação difícil. Sou salvo. Eu sei que Deus é meu e Ele tem me dado a Ele. Porém, eu preciso de salvação nessa área da minha vida. Então, vamos ficar em pé nesse momento. Se você está nessa situação, que você pode testemunhar hoje, eu sou salvo, sou redimido por Deus, por Jesus Cristo. Eu sei que teu Espírito habita em mim, mas eu preciso de ajuda em uma área. Eu quero que você levante sua mão. Nem todo mundo vai levantar a mão, mas você levante sua mão em testemunhando que você precisa de a misericórdia, a graça de Deus em sua vida. E os que estão no nosso meio, nessa igreja, que estão em período de paz, eu quero que vocês estejam observando e intercedendo por aquela pessoa. Você faz parte da igreja, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros aqui. Então, levanta sua mão se você está nessa situação. E deixe-me orar nesse momento. E a igreja vai orar por você, com sua mão levantada. Senhor, nós reconhecemos hoje, pela Tua palavra, que a Sua salvação, Sua redenção é mais gloriosa, mais completa que imaginamos. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos Te chamar de nosso Deus e nosso Pai. Nós temos essa certeza que quando nós estivéssemos no leito da morte, nós vamos estar com nosso Pai no céu. Nós somos gratos por isso e nós somos eternamente gratos. Há muitos irmãos nessa multidão que testificam que teu evangelho tem mudado seu viver. Mais uma vez, nós somos gratos por isso. Somos eternamente gratos e nós renovamos nosso compromisso no Evangelho, que nós sejamos fiéis em nossa direção ao Senhor. Também nós concordamos com Davi, que embora sejamos salvos, nós necessitamos de Tua intervenção, Tua salvação. E nesse momento, coloque aquela situação, aquela pessoa diante do Senhor. E outros que estão em pedido de paz, ore por aquela pessoa com a mão levantada. Esta igreja, nós pedimos coletivamente que o Senhor se apresse e ajude aqueles no nosso meio que rogam para que o Senhor lhes dê uma solução a esses problemas que estão sendo contados ao Senhor nesse momento. Admitimos que somos pobres e necessitados. Mesmo assim, Te louvamos
pois o Senhor preocupa-se conosco. Tu és o nosso socorro, nosso libertador. Nosso Deus, não te demores. Dê-nos o privilégio de compartilhar esse novo cântico, o novo cântico do Evangelho com outros essa semana. Sabendo que o Senhor nos salvou em parte para declarar essas maravilhas a outras. Eu oro isso, e nós oramos isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amados.